Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Prontidão para o retorno do Mestre. Disse Jesus a seus discípulos: Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir a porta logo que ele vier a bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e, passando de um a outro, os servirá. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós, porém, estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois de decretar que seu discípulo deve ser modesto, despojando-o de qualquer cuidado com a vida e de todo orgulho, Nosso Senhor o incentiva agora a servir, dizendo: Tende os rins cingidos, isto é, estejam inclinados sempre a praticar as obras do vosso Senhor, e as lâmpadas acesas, isto é, não leveis as vossas vidas pelas trevas, mas assista-vos à luz da razão, mostrando o que fazer e o que evitar. Com efeito, este mundo é uma noite. Cingidos em volta dos rins são os que guardam a prática, pois esse é o hábito dos que servem. Cumpre-lhes também ser lâmpadas acesas, isto é, o dom do discernimento, para que o homem ativo possa discernir não apenas o que cumpre fazer, mas também como. Do contrário, desabam os homens no precipício da soberba. Deve-se reparar, contudo, que manda primeiro cingir os rins e só depois acender as lâmpadas. Porque primeiro vem a ação, depois a contemplação, que é a iluminação da mente. Esforcemo-nos, pois, a praticar as virtudes, para que tenhamos duas lâmpadas acesas, a saber, o intelecto a cintilar na alma, pelo qual somos iluminados, e a doutrina, com a qual iluminamos os demais. São Máximo. Ou ainda, Nosso Senhor nos ensina a manter as lâmpadas acesas por meio da oração, da contemplação e do amor espiritual. São Cirilo. Ou ainda, o ato de cingir-se representa a agilidade e a prontidão para suportar os males com vistas ao amor divino, e ao mandar que acendamos as lâmpadas, é para que não toleremos que alguns sigam vivendo nas trevas da ignorância. São Gregório Magno. Ou ainda, cingimos os rins quando reprimimos pela continência a luxúria da carne, pois a luxúria nos varões reside nos rins e nas mulheres reside no umbigo. Sendo, portanto, o sexo masculino soberano, o nome de rins designa a luxúria. Como, porém, não fazer o mal de pouco vale, a não ser que busquemos, além disto, dedicar o nosso suor às boas obras, Nosso Senhor acrescenta ainda as lâmpadas ardentes, as quais seguramos nas mãos quando, por meio de boas obras, damos exemplos de luz aos nossos próximos. Santo Agostinho. Ou ainda, ensina a cingir os rins para que, pela continência, nos mantenhamos afastados do amor das coisas seculares e a ter lâmpadas acesas
para que o façamos por um fim verdadeiro e com reta intenção. São Gregório Magno. A quem cumpre esses 2 preceitos, resta-lhe, todavia, colocar a sua esperança inteira na vinda do Redentor. Por isso acrescenta: sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias. O Senhor, de fato, saiu para ir às bodas, porque, subindo aos céus, o novo homem se uniu à multidão sublime dos anjos. Teofilacto Diócrida. Pois nosso Senhor todo dia nos céus desposa as almas dos santos, as quais Paulo ou outro semelhante lhe apresenta como virgens castas. Sua volta das núpcias, celebradas nos céus, talvez se dê universalmente na consumação do mundo inteiro, quando vier do céu na glória do Pai, ou talvez a cada hora, quando comparece de imprevisto a consumação de cada um. São Cirilo. Tenha em mente, ademais, que o Nosso Senhor, ao vir das núpcias, vem como que de uma festa solene em que sempre está a divindade, pois nada pode levar tristeza à natureza incorruptível. São Gregório de Nissa. Ou ainda, depois de terminar suas bodas, de redesposar a igreja e admiti-la no quarto dos segredos, os anjos esperavam o rei voltar à sua natural bem-aventurança. Ora, cumpre façamos semelhante a eles a nossa vida. Do mesmo modo que eles, convivendo sem malícia, estiveram prontos para receber o regresso do Senhor, também nós nos mantenhamos despertos e nos façamos prontos à obediência quando ele vier batendo à porta. Pois segue, a fim de lhe abrir a porta, logo que ele vier e bater. São Gregório Magno. O Senhor volta quando vem com pressa ao juízo. Bate a porta quando, com os incômodos da doença, nos avisa que a morte anda vizinha. Abrimos-lhe a porta logo se o acolhemos com amor. Com efeito, não quer abrir a porta ao juiz quem teme sair do corpo, e teme vir o juiz quem lembra de o ter desprezado. Quem, por outro lado, está seguro de sua esperança e de sua obra, logo abre a porta ao que bate, porque, reconhecendo o tempo da morte próxima, alegra-se da glória da retribuição. Daí que se acrescente: felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Vigia quem, ante a visão da verdadeira luz, mantém abertos os olhos da mente. Quem guarda pelas obras o que crê, quem afasta de si as trevas do torpor e da negligência. São Gregório de Nissa. É para que se guarde esta vigia que Nosso Senhor recomendou acima que estejam cingidos os rins e acesas as lâmpadas. A luz posta diante dos olhos repele a sonolência dos olhos. Os rins enfaixados tornam o corpo insuscetível de sono, pois quem está cingido de castidade e iluminado pela consciência limpa persevera sem sono. São Cirilo. O Senhor, quando encontrar na sua volta seus servos vigilantes, cingidos e possuindo o coração iluminado, então os declarará bem-aventurados. Com efeito, segue. Em verdade vos digo, ele se cingirá, donde colhemos que nos retribuirá a semelhança do que fizermos, uma vez que se cingirá pelos que se cingirem. Orígenes. Estará com efeito cingido de justiça em volta dos rins, segundo Isaías. São Gregório Magno. Ao cingir-se, prepara-se para a retribuição. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, Nosso Senhor se cingirá porque não tornará toda a abundância de bens, mas a reterá, segundo certa medida. Quem, afinal, pode conter Deus em todo o seu tamanho? Daí que se diga que os rostos dos serafins são cobertos de véus por causa da excelência do esplendor divino. Segue, e os porá à mesa, isto é, os fará descansar, porque, assim como quem se põe à mesa faz descansar o corpo inteiro, do mesmo modo, na vinda futura, os santos descansarão completamente. Aqui, de fato, não tiveram o descanso do corpo, mas ali, junto com as almas, os corpos espirituais, após receberem a incorruptibilidade, gozarão de pleno repouso. São Cirilo. O Senhor põe seus servos à mesa
como que os restaurando de suas fadigas, aprestando-lhes deleites espirituais e preparando-lhes uma mesa abundante em seus dons. São Dionísio. O ato de pôr-se à mesa é o descanso de todos os trabalhos, a existência sem feridas, a vida na luz e na região dos viventes, a doação de todos os dons abundante e repleta, de todo o santo afeto que enche os seus de alegria. Isto é o que significa quando Jesus os põe à mesa, dando-lhes o repouso perpétuo e distribuindo-lhes a multidão dos bens. Por isso segue, e passando de um a outro os servirá. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor lhes dará em troca um bem, por assim dizer, parelho, de modo que, assim como eles lhes serviram, assim também ele os servirá. São Gregório Magno. Nosso Senhor passa por entre seus servos quando volta do julgamento a seu reino, ou ainda, o Senhor passa por nós após o julgamento, elevando-nos da forma da humanidade à contemplação da sua divindade. São Cirilo. O Senhor sabe como a fragilidade humana é propensa a escorregar para o pecado, mas, porque é bom, não deixe que nos desesperemos, mas antes se compadece e nos dá a penitência como remédio da salvação, e por isso acrescenta: e caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. É porque os que montam guarda nas muralhas das cidades e cuidam das aproximações dos inimigos dividem a noite em 3 ou 4 vigílias. São Gregório Magno. A primeira vigília é a primeira idade da nossa vida, isto é, a infância. A segunda é a adolescência ou juventude, e por terceira entende-se a velhice. Quem não quis vigiar na primeira vigília, portanto, patrulhe na segunda. Quem não quis na segunda, não deixe escapar os remédios da terceira. Assim, quem não fez caso de se converter na infância, volte a boa mente ao menos na juventude ou na velhice. São Cirilo. Não menciona, porém, a primeira vigília, porque a infância não é punida por Deus, mas recebe perdão. A segunda e a terceira idade, contudo, deve obediência a Deus e precisa conformar sua vida à vontade dele. Expositor grego. Ou ainda, a primeira vigília é dos que vivem com maior diligência, que ocupam, por assim dizer, o primeiro posto. A segunda é a dos que conservam uma conduta mediana. A terceira está abaixo desses, e o mesmo se deve dizer da quarta e, se existir, da quinta. Vários, afinal, são os graus de conduta, e o bom remunerador mede cada um segundo o que merece. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, uma vez que as vigílias são as horas da noite que provocam sono nos homens, deves entender que também na nossa vida há horas que nos fazem bem-aventurados, caso nos encontremos despertos. Alguém te roubou teus bens, morreram teus filhos, foste acusado. Se nestes momentos não transgredires nenhum mandamento de Deus, Deus te encontrará desperto na segunda e na terceira vigília, isto é, no tempo mau que induz as almas moles a um sono pernicioso. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.